Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Wellington? Aula de hoje de número 68. E o assunto da nossa aula será comparação de números decimais. Então nós vamos comparar dois números decimais e vamos verificar qual deles tem o maior valor. Essa que é a nossa aula de hoje, que ela tem por objetivo proposto comparar e ordenar números racionais positivos na forma decimal. Então, não só a comparação, como a ordenação, verificando do maior para o menor ou do menor para o maior, na forma crescente ou na forma decrescente. Representar números racionais positivos nas formas fracionárias e decimal em uma reta numérica. Esses são os nossos objetivos. Comparação de números decimais. Na comparação de números decimais, podemos analisar dois casos. Quais são os dois casos? Quando as partes inteiras são diferentes, essa é a mais simples de todas. Então, quando nós temos a parte inteira, que é aquele à esquerda da vírgula, esse é o mais fácil, é mais simples. Basta olhar ali, esquece o que está depois da vírgula e compara quem que é o maior. Basta fazer isso, bem tranquilo. Ou então, quando elas são iguais. Agora, se a parte inteira for igual, aí nós vamos ter que verificar, vamos ter que analisar a parte decimal para ver quem que é o maior e quem que é o menor. Quantas partes inteiras são diferentes? Vamos lá. Qual número é maior? 4,1 ou 2,51? Vamos chamar assim: 4 inteiros e 1/10, 2 inteiros e 51 centésimos. Quem é maior? Bom, compara só a parte inteira. Quem que é maior? O 4 ou o 2? Essa é fácil. Quando vocês estavam lá no primeiro ano já sabiam, né? Quem que é maior? O 4 ou o 2? Ora, lógico, é o 4. O 4 é maior que 2. Ali tem o 4 inteiros e do outro lado eu tenho apenas 2 inteiros. Como 4 inteiros é maior que 2 inteiros, então usa aquela simbologia do maior e menor, lembram? A parte aberta fica voltada sempre para o maior número. Então a parte aberta é essa daqui, ó, a parte aberta do nosso símbolo. Aí eu digo que o 4 inteiros e 1/10 é maior que 2 inteiros e 51 centésimos. Então, pessoal, compara a primeira parte inteira. O qual foi o maior? Realmente é o maior, nem preciso comparar a parte decimal, ok? Vamos lá. Então, 4,1 maior que 2,51. Usando os símbolos de maior e menor, vamos fazer essa comparação. Partes inteiras diferentes? Diferentes. Mata a questão bem fácil. Quem que é maior, o 0 ou o 1? Poxa, essa é fácil, professor. O 1 é maior que o 0, logicamente. Então, 0 inteiro e 1 inteiro, 1 maior do que o 0. Então, 1,3, 1 inteiro e 3/10 é maior que o 521 milésimos. Vamos para a outra. 10 inteiros e 4/10 comparando com 1 inteiro e 44 milésimos. Comparo só a parte inteira. Pensa você aí em casa, quem que é maior? O 10 ou o 1? Quem é o maior? Pode responder aí, 10 ou 1? O 10 é maior, professor. Parte aberta voltada para o 10 lá, ó. Parte aberta voltada para o 10. Então, se as partes inteiras forem diferentes, eu só comparo as duas e esqueço a parte decimal. Bem simples assim. Então, a primeira maior que a segunda. A da esquerda maior que a da direita neste exemplo aqui. Agora, quantas partes inteiras forem iguais? Aí já é outro caso. Aí eu vou ter que olhar os decimais. Vou ter que olhar os números depois da vírgula. Vou ter que olhar aqueles números que ficam à direita da vírgula. Qual número é maior? 1,41, 1 inteiro e 41 centésimos, ou 1,041, ou seja, 1 inteiro e 41 milésimos. Décimo, centésimo, milésimo, décimo, centésimo. Beleza? Relembrando. Então, qual delas é maior? Como que nós vamos fazer? Então, veja só. 1 inteiro de um lado, 1 inteiro do outro. As partes inteiras são iguais. Temos que comparar as decimais. O que eu faço?
Nesse caso, como as partes inteiras são iguais, devemos comparar as partes decimais. Veja então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, 1,41 parte decimal, 1,041 parte decimal. Igualamos os números de casas decimais colocando um zero aqui depois. Agora sim, tenho 3 casas decimais de um lado e tenho 3 casas decimais do outro. Ô professor, não entendi, passou rápido, não vi. Eu só coloquei um zero aqui. Lembra que aqueles zeros depois da vírgula, como últimas casas, ele não tem valor? Ele não vai mudar o meu número? Então, se eu colocar um zero aqui, ele não tem valor, ele não muda meu número, ele continua sendo um número equivalente ao que eu já tinha antes. Só que por que a gente faz isso? Agora nós temos 3 casas depois da vírgula nos dois números. Aí eu posso fazer a comparação. Pensa aí, quem que é maior? 410 ou 41? Quem que é maior? 410 ou 41? Lógico, 410 ele é maior que o 41. 410 milésimos e 41 milésimos. Como 410 milésimos é maior que o 41 milésimos, então, portanto, maior é aqui a da esquerda, o primeiro número decimal. Então, iguala as casas decimais e aí compara quem que é maior. 410 maior que o 41. Ok? Compreenderam? Espero que sim. Vamos para o próximo. Quem que é maior? 0,025 ou 25 milésimos ou 0,02 ou 2 centésimos. Décimo centésimo milésimo, décimo centésimo. Vamos ter que comparar essas casas decimais. Então, aqui eu tenho 25 milésimos, coloco um zero a mais, olha só, ó, coloco um zero a mais lá, ó. Igualei, 3 casas decimais, 3 casas decimais. Aqui eu tenho milésimos, lá eu também tenho milésimos. 25 milésimos, 20 milésimos. Quem que é maior, 25 ou 20? 20 é maior, 25 é maior. Então, a parte aberta voltada para o número maior. 25 milésimos maior do que o 20 milésimos. Outro, vamos lá, comparando 11 centésimos, parte inteira são iguais, ó, ambas têm 1, que eu tenho 11 milésimos, acrescento um zero aqui no final, para ficar 20, 2 casas decimais, também 2 casas decimais, agora eu tenho 20 centésimos, 11 centésimos e 20 centésimos, quem que é maior, o 11 ou o 20? Responde aí para mim, hein? O 20 é maior, então parte aberta voltada para o maior número. Maior, 1 inteiro e 20 centésimos. Compreenderam essa aula? Espero que sim. Essa aula não é uma aula difícil. Para que vocês consigam entender ela, é bom vocês praticarem, pensarem sempre assim. Eu devo, primeiramente, refazendo o resumo da aula toda, comparar a parte inteira. Eu olho a parte inteira, aquele que fica à esquerda da vírgula. Se elas não forem iguais, eu vejo qual delas é a maior. Qual a maior? Fechou, não preciso nem olhar o número depois da vírgula, não tem essa necessidade. Se forem iguais, aí eu preciso comparar a parte decimal. Para comparar a parte decimal, nós sempre deveremos igualar as casas depois da vírgula. Se de um lado eu tenho 3 números depois da vírgula, do outro eu também tenho que ter 3 números depois da vírgula. Fazer igualar essas casas decimais é primordial para que a gente consiga resolver e verificar quem é o maior e quem é o menor. Para que vocês consigam ver se aprenderam mesmo essa parte, faça as atividades propostas. Vamos lá, elas não são difíceis não. Essa aula não é uma aula complicada, mas é sempre bom não subestimar as aulas fáceis. Não pode subestimar não. Faz as atividades, verifique se acertou todas elas ou não. Se estiver acertando, perfeito. Aí você vai para outra aula com mais tranquilidade. Você vai para outra aula, para a nossa próxima aula, com mais segurança. Certo, pessoal? Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.